Campeonato Brasileiro. Então, pela regularidade, pelo campeonato mais constante que está fazendo, por enquanto, na primeira divisão, eu entendo que o Botafogo, nesse momento, não quer dizer que ele é a longo prazo, sério, não estou dizendo que aposto que o Botafogo será o campeão, ou que ele vai se manter assim. Mas pelo futebol de regularidade que está jogando e pelos resultados que tem conseguido, né, não estou falando de Sul-Americano, mas principalmente de Campeonato Brasileiro, e também e principalmente pelas atuações, né, pelo desempenho, eu acho que o Botafogo tem que ser olhado sim e tem que ser valorizado. Não dá para a gente considerar que o Botafogo, depois de 7 rodadas, são 7 rodadas já, que ele está na liderança do Brasileiro por acaso. Ele fez jogos muito bons, eu vi alguns deles, não vi todos, mas vi vários deles. Uma vitória incontestável contra o Corinthians, no Rio de Janeiro, uma vitória incontestável contra o Fluminense, que deveria ter sido por mais, né? Foi 1-0, mas poderia ter sido por 3-0, não seria nada demais. Então eu acho que desses times aí, no momento, no cenário micro, se a gente esquecer a boa fase já muito duradoura do Palmeiras, eu entendo que o Botafogo ainda é esse time. Tirone, Fala, Gabi, diga lá. Só um adendo, eu tô na mesma página, acho que a gente não pode ignorar o que o Botafogo tá fazendo nessa temporada, principalmente porque no começo ninguém imaginava, né, que o time estaria nessa prateleira e que essa seria a discussão a essa altura, mas só em relação ao São Paulo, eu também acho, a gente brincou aqui, calma e tudo mais, eu também acho que o Dorival tem feito simples, tem arrumado o time, ele de fato fez isso no Flamengo também, talvez com muito mais recursos técnicos do que ele encontra no São Paulo em relação ao elenco, mas essas 0 vitórias, né, essas 0 derrotas, na verdade, a gente precisa olhar também os adversários, né, que o São Paulo teve desde que o Dorival chegou. Então, por exemplo, ontem jogou com um time um pouco diferente, mas pegou o Puerto Cabello. Eu não sei se é exatamente um desafio. Contra o Vasco já foi um jogo um pouco mais interessante, mas também não sei. O Sport, a mesma coisa, venceu. O Corinthians, na maior crise dos últimos tempos, com uma turbulência de fato, não só na temporada, mas na sua história, conseguiu um empate num jogo cheio de questões ali com a arbitragem. Com o Fortaleza, conseguiu um empate, talvez acho que um resultado louvável em relação ao que os dois times vinham produzindo. Contra o Internacional, também crise com o Mano Menezes, venceu. Tolima, empate. Então, eu acho que a gente precisa olhar para o trabalho do Dorival Júnior daqui para frente, quando pegar adversários mais difíceis. Aí a gente vai começar a entender um pouco melhor o trabalho do Dorival. Já é elogiável, já é melhor do que o Rogério vinha fazendo, mas ainda é um espaço curto e o time não tem tido, digamos assim, grandes desafios nesses jogos até aqui. É verdade, o São Paulo até agora não pegou ninguém que está na parte de cima, né, da tabela do Brasileiro.